Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço aqui da abertura das nossas consciências com sabedorias milenares, com personagens que mudaram a nossa vida, o nosso universo e que talvez te ajude a abrir um pouquinho mais da sua consciência, da sua sabedoria sobre si mesmo. Eu sou Divanise Salto, sou psicóloga transpessoal, utilizo várias teorias e várias técnicas holísticas exatamente para trazer mais cura e mais sabedoria de você em você mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de quem foi o Dr. Bach, nosso querido Eduard Bach, que é o grande criador dos florais de Bach. Bom, eu vou começar lendo um texto para vocês começarem a perceber a profundidade de quem é Dr. Bach. Ele escrevia muito. Os primeiros pacientes, eles mandavam cartas para Dr. Bach e dizendo os sintomas que eles tinham. E Dr. Bach recomendava os florais. Então, através dessas cartas, surgem sempre grandes inspirações. E o que eu vou ler agora faz parte de uma dessas grandes inspirações. Nossas almas são perfeitas, pois somos filhos do Criador e tudo o que elas nos sugerem é para o nosso próprio bem. Portanto, a saúde é a percepção real que somos, perfeitos e filhos de Deus. Não há luta para a obtenção daquilo que já temos. Simplesmente estamos aqui para manifestar de forma objetiva a perfeição com que fomos dotados desde o início dos tempos. Saúde é unicamente a tradução dos comandos de nossas almas, é ouvi-las e ser confiante como uma criança, é rejeitar o intelecto, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, com todos os seus raciocínios, seus prós e seus contras, seus medos por antecipação. É ignorar as convenções, as ideias comuns e os comandos de outras pessoas, de modo que possamos atravessar a vida incólumes e livres para servir nossos irmãos. Podemos julgar nossa saúde através de nossa felicidade, e podemos, através dela, também saber se estamos obedecendo os ditames de nossas almas. Não é preciso ser um monge ou eremita escondendo-se do mundo. O mundo está aí para nos alegrar e nos servir, e é apenas através do serviço do amor e da felicidade que podemos ser úteis e realizar a nossa melhor obra. Uma coisa feita com o sentido de dever e com talvez uma sensação de irritação, impaciência, de nada adianta. É simplesmente o desperdício de um tempo precioso que poderia ser utilizado para ajudar um irmão realmente necessitado. A verdade não precisa ser analisada, discutida ou envolta em muitas palavras. É percebida num flash, faz parte de nós. É somente a respeito das coisas tão essenciais e complicadas da vida que precisamos ser convencidos, e isto acabou levando ao desenvolvimento do intelecto. As coisas que contam são simples e são aquelas que nos levam a dizer: tanto é verdade que parece que eu sempre soube disso. E assim é a percepção da felicidade, que vem a nós quando estamos em harmonia com o nosso eu espiritual. Quanto mais íntima é a união, mais intensa é a alegria. Pensemos no resplendor irradiado por uma noiva em seu vestido de casamento e no arrebatamento de uma mãe com o seu bebê recém-nascido, no êxtase de um artista completando sua obra. Estes são momentos em que há a união espiritual. Pensemos em quão maravilhosa a vida seria se a vivêssemos em toda a sua plenitude, e que isso é possível quando nos integramos completamente com a nossa obra de vida. Gente, eu acho sensacional, eu sou super fã de Dr. Bach. Eu era uma pessoa que não acreditava em floral. Isso foi logo
no início da minha transição de carreira, e uma amiga virou para mim e falou: vamos fazer um curso de floral? Eu falei: gente, esse negócio funciona, né? E eu fui, na verdade, para o Instituto Bach, que é aqui em Campinas, em São Paulo, e me encantei. Naquele dia nem era um curso oficialmente para terapeutas, era só uma vivência com os florais, e realmente eu já saí de lá com uma outra mente, que é o que eu falo desse nosso encontro aqui, de nós termos essa mente colocada e focada em outras informações, trazendo outros pensamentos, outras ideias, outros comportamentos, e só assim a gente muda a nossa vida. E verdadeiramente mudou minha vida, né? E eu tenho vários relatos da minha vida no uso do floral, porque exatamente era essa a ideia do Dr. Bach, né? Que um dos primeiros livros de Dr. Bach é o Cura-te a ti mesmo. A ideia dele é que nós sabemos quais são as nossas doenças, quais são as nossas dores, quais são as nossas dificuldades. E aí eu poderia escolher, então, entre as 38 essências, eu posso escolher dentro das 38 essências e ver ali o que eu estou precisando nesse momento, né? Dr. Bach foi sempre um grande entusiasta da vida. Ele foi sempre muito observador da vida humana. E observando as pessoas, ele falava: você come, você dorme, você namora, você trabalha, então por que você fica doente? Né? Sempre ele foi médico, né? E ele saiu dos estudos dele sem entender como a doença funciona. Ele saiu só entendendo como a doença funcionava, mas não saiu entendendo como o ser funcionava e por que ele precisava ficar doente. E aí ele segue grandes pesquisas na vida dele e desenvolve, num grande período que ele trabalhou em vários hospitais, em Londres, no sul de Londres e na Inglaterra em geral, e ele desenvolve o que ele chama de nosódio de Bach, que era uma pequena vacina que ele usava as bacterias do intestino desses doentes e manipulava pela boca. Então, funcionava muito para as doenças crônicas, como se essa pessoa ficasse autoimune, né? Autoimune de si mesma, na verdade. Parece estranho, mas seria assim mesmo, né? E ele achou que funcionava, mas ele queria continuar a sua pesquisa, porque ele achava que era muito complicado para as pessoas usarem isso. Então, ele simplesmente continuou, e aí, caminhando pelos campos, ele percebe que as gotas de orvalho que ficavam em cima das flores já pegavam a vibração dessa flor. E por que a flor? Porque a flor é a função dessa planta, né? Ela chega, a planta toda existe para que essa flor também exista. Então, digamos, o maior potencial energético dessa planta está na flor. E Dr. Bach era, para mim, um grande médium, porque ele olhava para as flores e sabia exatamente o que para cada uma funcionava. Então, tem também vários escritos de Dr. Bach, e ele colocava as pétalas na boca e passava um tempo com o positivo do floral e passava um tempo com o negativo do floral. E aí ele percebia para que esse floral servia. Mas enfim, ele foi sempre muito focado na observação das pessoas. Então ele chegava à conclusão do porquê que a gente fica doente, né? E ele então começa a perceber que não era a doença, mas que a doença era apenas uma manifestação de cada indivíduo. Mas nós podemos ter indivíduos que podem usar o mesmo remédio para sintomas diferentes. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o grande laboratório de Dr. Bach, em que ele tratava, de repente, alguém que estava com sintomas de dores no estômago ou sintomas de dores de cabeça com a mesma medicação. Porque ele entendia que ele tinha que curar o indivíduo e não a doença. Essa é a grande diferença do floral, né?
E a partir daí, sempre estudando, o Dr. Bach tem uma frase que ele fica conhecido, que era a luz que nunca se apaga, porque ele trabalhava durante o dia e à noite ele ficava com uma velinha acesa perto da janela, estudando, elaborando toda essa teoria floral. E as pessoas passavam e falavam, a luz que nunca se apaga. E eu acho que o Dr. Bach continua sendo essa luz nas nossas vidas, né? E aí um belo dia, num jantar, ele observando as pessoas, fala, entendi. As pessoas têm um determinado tipo. Então, por exemplo, eu nasci tipo raivosa, o outro nasceu tipo medroso, o outro nasceu tipo impaciente. E aí, como é que vai funcionar? Eu tenho que existir, né? Se eu nasci tipo raivosa e eu tô lá sendo amamentada pela minha mãe e eu começo ali com a minha gengiva começar a morder, né, esse seio que me alimenta, eu vou ser empurrada de longe dessa mãe. E tudo que nós precisamos sempre é de um bom colo, de um bom aconchego. Então, o que acontece? Aí ele assemelha a uma grande cebola, né? O nosso tipo seria o meio da cebola. Então, eu nasci raivosa. Mas a sociedade, os comportamentos, as nossas aceitações pelos outros, para que a gente exista, então nós vamos criando as camadinhas que vão nos deixando longe do nosso tipo. E é aí, então, que surgem as doenças, quando nós não estamos vivenciando o nosso tipo. Por isso que esse texto fala que nós já somos perfeitos e, na verdade, é a vida que vai trazendo pra gente as inquietações. Aliás, o hospital para Dr. Bach é silêncio, para que o doente possa perceber o que ele está fazendo de errado com a vida dele, certo? Então, a função do floral é nós acharmos um meio termo, digamos assim, bem rudimentarmente falando, entre essas emoções. Então, por exemplo, um floral que serve para raiva, no outro lugar ele serve para amor incondicional. E aí a vida e a experiência dessa pessoa é que vai calibrando o quanto de amor incondicional essa pessoa precisa ter. Ou, se ela é muito querida e sofre por qualquer coisa, é uma pessoa extremamente amorosa demais, ela toma o mesmo floral para ir aprendendo a se defender. É mágico, gente. Se vocês tomam floral de Bach, continuem a tomar, porque ele tem esse respeito à nossa existência. São comportamentos que realmente mudam. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes de tomar floral e sou outra pessoa depois de tomar floral. E realmente uma vida muito mais plena, muito mais conectada a esse eu pleno e perfeito. E de vez em quando eu volto a tomar floral, porque eu acho sensacional. Tá bom? Se essa história te fez sentido, estou aqui à tua disposição para recomendar o melhor floral para você. A gente pode se conversar, meus endereços estão no final desse vídeo e espero que tenha trazido uma sementinha de floral no teu coração, porque hoje foi um tiquinho da história de Dr. Bach, que eu acho que foi um dos grandes mestres da nossa existência. Aliás, gratidão, Dr. Bach, esteja aonde o Senhor estiver. E que assim seja. Até semana.